Olá pais, olá mães, estamos quase no regresso às aulas e a pergunta que se põe é: que mochila é que eu vou comprar para o meu filho? São as costas direitas, a postura correta, o peso dos livros? Fui procurar conselhos e conheci a Elsa, personal trainer, que me vai ajudar a escolher qual é a mochila correta para este regresso às aulas. Olá Elsa, obrigado. Olá. Então diz-me lá, que cuidados é que eu devo ter quando for procurar a mochila para o meu filho? Pronto, é muito importante nós percebermos qual é a estrutura da mochila, qual é o formato dela. Convém que seja assim redonda, para ficar adaptada às costas da criança ou do adolescente. E depois é importante ver algumas especificidades, como o caso das alças, a base e a própria estrutura da mochila. Pronto, como depois vamos ver os vários casos que existem. Ok, vamos lá. Então, Elsa, imagina que estou mesmo para comprar e tenho estas três hipóteses. Okay. O meu filho vai para o terceiro ano, tem conjunto de livros para levar todos os dias para a escola. O que é que tens a dizer sobre estes três modelos? Pronto, a mais vulgar que normalmente encontramos nas superfícies comerciais é este modelo. Esta aqui. Sim, este é o modelo mais básico. Okay. É o que tem aqui esta parte, não tem qualquer tipo de reforço. Pois, que esta parte aqui é mole. Sim, é mole, exatamente. As alças também não são muito acolchoadas. Pronto, basicamente é só a fita. E a própria base também não tem grande reforço. É mesmo só este modelo de mochila. Ou seja, isto vai ganhar quase assim uma forma esquisita, não é? Sim, não tem uma forma muito bem definida, o que depois, com o peso dos livros, pode deformar-se um bocadinho e pronto, não é propriamente a que eu mais aconselho, mas entretanto também falamos sobre isso. Depois, esta aqui, hoje em dia já é muito fácil de encontrar, se bem que há vários modelos também. Este tipo de mochila tem duas hipóteses. Tem a hipótese de andar com o trolley, tem as rodinhas. Ou seja, pronto, o peso anda distribuído no chão. Ou então em casos de, por exemplo, de escolas que tenham escadas, os meninos a virem de casa, pronto, convém que a mochila venha às costas. Têm que pegar e é muito peso. E então tem as alças e associado ao trolley tem as alças também. Portanto, neste caso já é um bocadinho diferente o tipo de alça. Este tipo de alça. Está bem acolchoada. Exatamente. Esta é muito mais acolchoada do que esta, que é mais fininha. Mas a utilizar as alças, neste caso, só em última instância, porque senão isto também fica um bocadinho mais pesado com esta estrutura que tem. Sim, o que acontece é que, além do peso que eles carregam na mochila, eles vão carregar com o peso também do trolley, que por mais leve que seja, é sempre algum peso. Ou seja, se optar por este tipo de mochila, o que eu aconselho é tentarmos ver as mais acolchoadas, mas com o trolley mais leve. Ou seja, quando pegamos numa e depois pegamos noutra idêntica, tentar perceber qual é sem livros, aqui é mais leve. E por isso é que nós temos que medir sempre qual é a situação, a nossa própria situação. Exatamente. Se andamos muito nas escadas, se vamos utilizar mais o trolley ou menos. Qual é o tipo de piso, por exemplo, nas escolas, porque há escolas que têm o piso mais irregular. Há escolas em que é mais fácil eles conseguirem andar com o trolley. Pronto. Depois tenho aqui este exemplo que não é bem, não é assim tão colorida como aquelas mochilas que costumamos encontrar, mas... Sim, já existem este tipo de mochilas coloridas também e com os bonequinhos como eles gostam. Pronto. No entanto, este tipo de mochila, qual é o bom delas? É que realmente as alças também são bastante acolchoadas, tem esta base. Esta base aqui, o encosto é bem mais firme. Pronto, não tem o trolley, mas este encosto é bastante acolchoado e a base também é uma base fixa. Ou seja, elas exatamente, é mais rígido. Quando pousam, ficam com o peso muito mais distribuído porque acabam por ser mais compactas. E então o peso depois dentro delas distribui-se de melhor forma. Agora vamos pôr os livros na mochila. Eu trouxe aqui alguns livros e eu digo-te, eu pego nos livros e ponho-os todos da mesma forma. Sim. Mas não é bem assim. Não. Qual é a melhor forma? Assim, convém que exista sempre uma boa distribuição do peso, além da mochila. Então, colocamos sempre os maiores, ou de maior volume, atrás, para ficarem encostadinhos às costas. Parecem estes. Exatamente. Depois, como se fosse uma pirâmide, colocamos os maiores a seguir, por ordem de tamanho.
Sim, normalmente a ordem de tamanho é também a ordem de volume. Ok. Mas isto é uma boa dica, não só para os pais quando põem os livros de manhã, mas também para as crianças Quando saberem vêm como embora. vêm da escola. Exatamente, para quando terminam as aulas saberem como colocar, porque é normal que as crianças tenham a tendência de colocar como... Então, os mais pequeninos E os na mais frente. pequeninos à frente, se houver lápis de cor ou se houver estojos de canetas, colocamos também à frente e quando fechamos a mochila, ela mantém-se assim direitinha, sem tombar para trás ou para a frente. E assim está ótimo. Pronto, então vamos ver este exemplo aqui na prática. Vamos colocar aqui a mochila. Para dar um jeitinho. Vamos pôr aqui assim a mochila, ok. Pronto. Então, Elsa, o que é que dizes? Pronto, este foi o tipo de mochila que vimos há bocadinho. O que acontece é que o peso não fica bem distribuído porque a própria mochila não tem uma Nota-se forma. aqui esta parte O toda, peso fica aqui, muito cá assim. em baixo. Se colocarmos aqui o nosso braço, Ixi, passa a pois é, nossa é mão, verdade, não é fica verdade. encostadinho. E depois é muito vulgar. Como as alças não têm uma estrutura muito Muito consistente, rígida, não é? exatamente, acaba por vermos, é normal vermos os miúdos a saírem da escola com a alça assim. E então, pronto, depois isto vai logo criar descompensações a nível de coluna. Há sempre uma tendência a, se algo mais pesado estiver deste lado, vai ter sempre tendência a que um ombro esteja mais subido do que outro. Por isso é sempre importante que eles se mantenham o mais equilibrado possível. Olha, trouxe aqui esta mochila para experimentares. É um tipo de mochila um bocadinho diferente. Olha, coloca. Isto Pesada. Imagina se fossem livros, podem ser os Claro. livros das crianças na escola. Vamos lá ver. Porque é exatamente esse ar que eles fazem quando colocam a mochila pegam. às costas. Porque às vezes o peso dos livros atinge uma percentagem muito elevada. Muito elevada. Na proporção Exatamente, do peso da criança. Exatamente. Ora, ajuda-me aqui. Pronto, Então, estas mochilas têm uma particularidade. Não é muito normal encontrarmos isto em mochilas de crianças. Já existe, mas não é muito fácil de encontrar. Tem estes aqui apoios aqui em baixo, e tem não é? em baixo também. O que é que isto vai fazer? Vou apertar aqui. Exatamente. Estes dois apoios fazem-nos distribuir melhor o peso. Ou seja, o meu braço aqui já não passa quase, o encosto está bem atrás. Sim. E o peso acaba por estar mais distribuído. Ou seja, a criança nem vai à frente, nem cai atrás. Nota-se esta compensação. Exatamente. E ajuda, quase como se fosse um colete, que a criança se mantenha direitinha. Por isso, isto seria o ideal. Não é muito fácil de encontrar, mas seria o ideal para as mochilas e para o peso que eles carregam. Então, uma má escolha das mochilas ou uma má distribuição do peso dos livros nas mochilas, o que é que pode acontecer nas costas das crianças? Pronto, o que pode originar e que às vezes facilmente nós conseguimos observar com uma forma muito simples, que é o caminhar deles ou esta própria postura deles assim paradinhos com os braços ao lado, que é, convém sempre que eles tenham os ombros à mesma altura, ou pelo menos muito equiparados. Uma das coisas que nós podemos ver quando eles caminham ou quando estão quietinhos é como é que está a postura deles e o alinhamento de ombros. Ou seja, tem que estar mais ou menos equilibrado. Exatamente, tem que estar equilibrado. Como é óbvio, isto não depende só das mochilas, depende de um conjunto de situações. Sim, mas a mochila pode agravar. Exatamente, exatamente. Então aí nos casos, por exemplo, neste caso não é muito visível, mas no caso de crianças em que seja mais visível, é sempre aconselhado que se consulte um médico, um ortopedista, pronto, para percebermos o que é que de facto está a causar e para tentarmos minimizar o máximo possível. Claro. E a escolha da mochila é mesmo muito importante porque pelo menos é uma carga que conseguimos equilibrar e que sabemos que diariamente eles vão ter que suportar. Exatamente. Aqui ficam excelentes dicas, não só para comprar uma nova mochila, mas também para melhorar a postura dos nossos filhos. Exatamente. Muito obrigado, Elsa, Obrigada por estas explicações. Um bom regresso às aulas e até breve.